A gente está numa série de mensagens chamada O Caminho de Santidade, porque Deus tocou o coração da nossa igreja para a gente viver em santidade. E talvez você está vindo aqui pela primeira vez, quando você pensa em santo, você já pensa naquele santinho de madeira, de alguém que foi piedoso e etc. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, nós vemos que santo significa separado do pecado. Deus é santo. Ele é separado da bagunça que a gente vive. E Deus falou assim: sejam santos porque eu sou santo. Ele estava dizendo: olha, vocês também precisam se separar da bagunça, do pecado, para ter contato comigo. E o contato com Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque Deus sabe o que é melhor para nós, Ele nos criou, Ele cuida de nós, e por isso nós vivemos em santidade, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. É por isso que a gente está estudando sobre santidade, e hoje a gente vai conversar sobre santidade nos nossos relacionamentos. E não, eu não estou falando do seu crush, talvez ele esteja aí do seu lado, né? Mas não é dele que a gente está falando. Eu estou falando de todos os relacionamentos, principalmente o relacionamento com Deus e com a nossa família. Quem ama a família aqui? Deixa eu ver. Isso, quem tem problema na família? Quem está com problema da família sentado do... Brincadeira. Enfim, e a gente vai conversar um pouquinho sobre santidade com Deus, com a família e com as outras pessoas ao nosso redor. E o título dessa mensagem é A Vida no X1. Repete comigo, a vida. Mais alto que você não está no velório, a vida no X1. Como assim? X1 de CS, pastor? Não. Na velocidade X1. Porque a gente está vivendo a vida rápido demais. Quem aqui só ouve áudio no X2? Deixa eu ver. Quem aqui não consegue mais ver um vídeo no YouTube na velocidade normal? Levanta a mão. Pois é sobre isso que eu quero falar. Que a nossa vida está acelerada demais. A nossa vida está acelerada demais. Pastor, você está dizendo para eu ouvir tudo no X1? Não, porque às vezes tem um sem noção que te manda um podcast, não te manda um áudio, né? Quem aqui recebeu um podcast essa semana? Gente, tem gente que manda áudio de 9 minutos, irmão. Você não está no programa de televisão, não. Mas não é disso. Eu estou falando sobre levar a vida numa velocidade onde a gente consegue contemplar a presença de Deus. Onde a gente para um pouquinho para ver o que Deus está fazendo na minha vida. Para ver o que Deus está usando a minha família para fazer na minha vida. Para ver o que eu estou fazendo com a minha vida. Porque a gente está acostumado com uma vida muito corrida. E isso é bom porque gerou muita tecnologia de facilidade. Eu falei dos áudios aqui, agora tem o ChatGPT que você faz trabalho do seu colégio, né? E aí coloca naquele negócio para humanizar o texto. Deus está vendo. Deus está vendo. E é bom porque a gente recebeu muita facilidade. O problema é que isso muitas vezes pode nos afastar dos planos de Deus, porque às vezes Jesus está passando do nosso lado, está entrando na nossa casa, Jesus está aqui e a gente está vivendo uma vida muito louca. Por isso a gente vai estudar o texto de Lucas 10, que fala sobre a vida de Marta e Maria. Se você já é crente faz tempo, você já sabe onde nós vamos chegar, mas presta atenção mesmo assim, porque eu creio que se você deixar a sua vida agora no X1, você vai conseguir ver o que Jesus quer fazer com você hoje. Amém? Amém ou não? Amém. Pessoal da galeria, amém? Ê, coisa linda, hein? Bom demais. Vamos lá. Lucas 10, 38. Silêncio, vamos ouvir a palavra de Deus. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. E Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, ouvindo áudios no X2. Isso, se eu tivesse escrito a Bíblia, ia ser assim. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com todo esse serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto é muito interessante. A Bíblia apresenta duas irmãs. Ela fala de Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus foi na casa de Marta, e ele foi ali comer com eles, estar na mesa com eles, e não apenas para comer, para encher a pança, né? Igual você que vai comer na nossa cantina em nome de Jesus, mas ele estava ali para ensinar a palavra de Deus. E naquela época, o povo era muito hospitaleiro. O que significa isso? Eles gostavam de receber bem as pessoas em casa. Sabe quando você vai na casa da sua avó e tem aquela lasanha pronta, e ela te recebe na porta e te dá um abraço e fala: ah, meu netinho. Do jeito que ela fala, parece que até que você é bonito. As pessoas no Antigo Oriente eram todas bem receptivas. E Marta era assim. Ela era uma boa hospitaleira. Tanto que, quando ela descobriu que Jesus ia entrar na casa dela, ela falou: eu preciso dar o meu melhor. Então, você consegue imaginar, a Bíblia não diz, mas pelo jeito que aparecem as falas dela ali, parece que ela estava dando o melhor dela para Jesus. Eu preciso dar a melhor comida, eu preciso dar a melhor boas-vindas, ele precisa sentar no melhor lugar, ele precisa se sentir muito acolhido, ele precisa de um guardanapo. Imagina ela servindo Jesus, servindo Jesus, servindo Jesus. E a Bíblia diz que o serviço e a hospitalidade são dons do Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala sobre pessoas que são cheias da presença de Deus, ele fala que essas pessoas são servas, servem as pessoas e recebem bem elas na sua casa. Então são duas características boas de Marta. Só que a Bíblia diz também que tinha a irmã dela, a Maria. E parece, pelo que a Bíblia disse, que Maria não era muito chegada numa louça. Quem não é chegado numa louça aí? Deixa eu ver. Ei! Quem não lavou a louça hoje levou bronca. Ei, pecador miserável. Vai lavar a louça. E parece que Maria era tipo você. Por quê? Pastor, a Bíblia não está falando nada disso. A Bíblia está falando que Maria, ao invés de ajudar Marta, em todo o serviço que ela estava fazendo, ela escolheu ficar com Jesus. E isso foi bom. Mas pelo jeito que Marta fala sobre a irmã dela, Maria, parece que Maria já tinha uma fama de quem não era chegada numa louça. Ela fez como se assim: mestre, Jesus chegou. Hoje Jesus vai resolver essa minha irmã folgada. Que eu estou me matando aqui para servir os outros, ela está ali olhando para Jesus. Então Marta chega para Jesus e fala: Jesus, fala para essa folgada me ajudar. E aí é interessante que Jesus não dá a resposta que ela esperava. É óbvio que Jesus gosta de trabalhar. Se você está achando que essa mensagem é uma desculpa para você não estudar e não trabalhar, você está no lugar errado, tá? Jesus ama o trabalho. Ele fala: olha, orem por muitos trabalhadores, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus criou o trabalho. Só que ali, o que estava acontecendo é que Marta queria que Jesus fizesse as coisas do jeito dela. Jesus, fala para minha irmã, para ela parar de ser folgada e vir me ajudar. E aí Jesus, ele vai lá e responde: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas poucas delas são necessárias. Maria escolheu a boa parte, que é ouvir a voz de Deus, no caso de Jesus, e isso não será tirado dela. A primeira coisa que esse texto nos ensina sobre viver a vida mais tranquila é que nós não devemos definir os papéis de Jesus. Repete assim comigo: eu. Mais alto: eu.
Os pais também. Eu não vou definir os papéis de Jesus na minha vida. Por quê? Porque quando a gente está correndo e a gente quer dar conta de tudo, a gente começa a querer fazer tudo do nosso jeito. A agenda é do nosso jeito, tudo tem que ser do nosso jeito, para tudo se encaixar na nossa rotina frenética. E a gente acha que Deus vai entrar na nossa rotina. O que Marta estava querendo era falar para Jesus o que ele devia fazer. Ela estava chegando e falando: Jesus, você não está vendo que ela está bagunçando a minha vida? Você não está vendo que eu demoro mais para fazer as coisas que eu tenho que fazer porque Maria está aí sentada? Ela estava querendo definir o papel de Jesus na vida dela, como alguém que fazia apenas o que ela pedia, ou como um juiz. Jesus, você não vai julgar ela não? Você não é o Filho de Deus? Olha o que ela está fazendo aqui, eu estou me matando de trabalhar para te receber e ela só fica aí te ouvindo. E tudo bem, te ouvir é legal, mas ela podia te ouvir e me ajudar, né? Dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só que então Jesus, ele fala: Marta, não. Ele não entra nesse papel de Marta. Porque Jesus percebeu que Marta estava ansiosa. A questão não era que Jesus não achava que Maria devia receber mal as pessoas, porque a Bíblia incentiva a hospitalidade, mas quando Jesus entra na nossa casa, a gente tem que parar tudo o que está fazendo para receber Jesus. E não receber só com a melhor comida, com a melhor recepção, mas receber Jesus e parar para ouvir no X1. E sabe quantas vezes Jesus está querendo falar comigo e com você, adolescente, pai, mãe, tio, avó? Deus está falando, mas a gente está fazendo tanta coisa, tentando dar conta de tanta coisa. Ou às vezes não estamos fazendo nada, estamos deixando tudo para depois, né? Adolescente é craque nisso. E a gente está ali nessa correria, ou deixando as coisas para depois, porque é muita coisa, eu não quero nem começar, então eu vou dormir. Ou eu mergulho fundo e faço uma agenda estratosférica para dar conta da minha vida. E aí Jesus está falando: ei, eu quero falar com você, será que dá para parar um pouquinho? Não, agora eu tenho inglês. Será que dá para parar um pouquinho? Não, agora eu tenho que falar com o cliente. Será que dá agora um pouquinho? Não, agora eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. E aí Jesus quer falar com a gente, e a gente está correndo. E aí chega no final do dia e fala: ixi, eu não orei, vou ler a Bíblia. Aí você faz aquela fatídica cena, você deita na sua cama e abre a sua Bíblia e acorda com ela amassada no seu peito no dia seguinte. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Não é para gritar não, criatura. A primeira coisa que, se nós queremos ter uma vida santa, ouvir a voz de Deus, é que a gente tem que parar um pouco a correria para ouvir a voz do Senhor. Não dá para ter tempo de qualidade com Deus no meio da bagunça. E é interessante que eu atendo vários pais e vários adolescentes, e vem todo tipo de gente conversar comigo sobre a rotina. E é interessante que tem os adolescentes que falam: Deus não fala comigo. Aí eles chegam para mim: pastor, Deus não fala comigo. Eu: por quê? Não, porque eu oro e Deus não fala comigo. Eu vou ver a agenda da criatura, parece a agenda do presidente dos Estados Unidos, de tão lotada. Ou Deus não fala com ele porque não é que Deus não está falando, Deus não está falando o que eu quero ouvir. Ou Deus não está falando sobre o assunto que eu quero ouvir. E aí a gente faz igual Marta. A gente coloca Jesus na posição que a gente quer, falando: ei, Jesus, você não vai resolver isso aqui? Só que Jesus está querendo que você pare e fale: não é isso que eu quero resolver agora. Para me ouvir. Então, se você é adolescente e acha que Deus não está falando com você, eu vou te dar 2 conselhos. Primeiro,
Coloca Jesus em primeiro lugar na sua agenda. Os pais, a mesma coisa. Segundo, deixa Jesus falar com você o que Ele quiser. Se Ele não quer falar sobre os assuntos que mais te incomodam, deixa Ele falar sobre outros. Ele sabe o que Ele está fazendo. Às vezes, para chegar no lugar que você quer resolver, Ele vai ter que resolver outras coisas na sua vida para chegar no que você pediu. Por isso que Jesus fala, Marta, calma, para aí. E é interessante que eu vejo muitos pais também colocando Jesus nessa posição, ou me colocando na posição que Marta quis colocar Jesus. Como assim? Tem o pai que é o 007, ele chega no meu gabinete, na verdade ele manda mensagem e fala, pastor, eu quero ter um horário com você, mas não conta para o meu filho que eu estou querendo falar com você aí na igreja. E aí eu falo, não dá. Não dá. Porque ele está me colocando numa posição em que eu vou querer fazer as coisas ali do jeito, vai saber, por que não consegue conversar com o filho? Talvez você não esteja parando para se comunicar. As conversas é só na correria do carro. É só quando ele está acordando e você acordou ele 10 vezes. Não. Tem que parar. Ou tem os pais que chegam com o filho na minha frente e falam, aqui pastor, ó, essa criatura aqui é da Flow School, é líder de célula e não lava a louça em casa. E fica falando isso para o filho. O filho não pode errar que fala, viu filho, é isso que você aprende na igreja? Vou contar para o pastor. São os pais que estão falando ou é Marta? Os adolescentes gostam quando eu dou pancada nos pais. Isso, pastor, fala para ele. E você, criatura? Que fala que Deus não fala com você, mas você não obedece seus pais. Para um pouquinho tudo. Para um pouquinho para conversar com Deus. Para um pouquinho para conversar com seu pai. Com a sua mãe. Talvez você está aqui, seus pais não estão aqui. Quem não está com o pai e com a mãe aqui? Deixa eu ver. A maioria. Você pode falar, pastor, você não conhece meu pai. Não dá para conversar com ele, pastor. Então você vai fazer uma coisa chamada oração. Porque se não está dando do teu jeito, que tal tentar do jeito de Deus? Amém? Amém ou não? Então a primeira coisa para você viver uma vida tranquila na presença de Deus é você não definir os papéis de Jesus. Deixa Jesus ser Jesus. Para um pouquinho para ouvir Jesus. E aí você vai saber como agir melhor. Essa foi a primeira coisa que Jesus ensina nesse texto. Depois a segunda, quando ele responde para Marta. Marta fala, Jesus, você não vai chamar ela para me ajudar? A Maria é essa folgada, e aí Jesus fala, Marta, você está preocupada. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Marta, você está preocupada. A segunda coisa é, não ande ansioso, tenha fé. Quem aqui é ansioso? Ansioso, levanta a mão e faz. Tem que liberar a energia, né? Quando Marta quis colocar Jesus no papel que ela queria, Jesus falou, não, calma, para tudo para me ouvir. Marta, você está ansiosa demais. Você está preocupada com coisas demais. Você está preocupada demais, Marta. Para um pouquinho. Para me ouvir. Faz que nem sua irmã fez. Eu não vou estar aqui em carne e osso para sempre. Para um pouquinho, Marta. Você está muito ansiosa. E sabe, essa vida que a gente vive no X2, ela faz a gente ficar muito ansioso. E porque a ansiedade atrapalha, porque a ansiedade faz com que
eu não vivo a presença de Deus. Porque, além de querer colocar Jesus na minha caixinha, fazer com que Jesus viva do meu jeito, eu acabo tendo dificuldades na minha fé, porque eu me torno uma pessoa muito prática. Porque se eu fico o tempo todo querendo resolver problemas, não, porque eu tenho que chegar no horário, porque eu tenho que estudar tanto, porque eu tenho que acordar tal horário, porque eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu, porque eu tenho que não sei o quê, e aí você vai ficando prático. E quando Jesus fala uma coisa para você que demanda um pouquinho mais de fé, ou você não ouve porque está na correria, ou porque você é prático demais. Onde que a gente vê isso? A Bíblia conta mais 2 histórias de Marta e Maria. Em João, capítulo 11, a Bíblia começa a contar outra história sobre Marta e Maria. Começa a descrever como a ansiedade de Marta começou a atrapalhar a vida dela. A Bíblia conta que Lázaro, o irmão delas, ficou doente. E Jesus não estava perto da casa delas. Então elas mandam alguém dizer para Jesus, lá no lugar onde ele estava, aquele que você ama está adoecendo. Então Jesus decide ficar mais 2 dias no lugar onde ele está. E ele recebe a notícia que nesses 2 dias Lázaro morreu. E aí ele disse para os discípulos, ainda bem que eu fiquei aqui, porque agora vocês vão ver o poder de Deus. E então Jesus vai até Marta, Maria e Lázaro, que era o irmão delas, que estava morto. E a Bíblia diz que Jesus estava chegando, e então Marta encontra ele. No versículo 21, a Bíblia diz assim, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Olha só que interessante essa conversa de Marta e Jesus. A primeira coisa é que a gente não deve definir os papéis de Jesus. A segunda coisa é que nós não devemos andar ansiosos, nós devemos ter fé. Como a ansiedade atrapalhou a fé de Marta nessa segunda história? Jesus estava indo ressuscitar o irmão dela. E a gente vê no restante da história, a gente vai ler depois, Jesus ressuscita o irmão dela. Mas antes disso, Jesus fala assim, olha, eu vou ressuscitar o teu irmão. E aí Marta fala assim, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Aí ela entende um pouco mais e fala assim, Jesus, eu creio que tu és o Cristo que havia de vir ao mundo. Mas mesmo assim ela não tinha entendido totalmente ainda, porque ela era tão prática, tão 1 mais 1 é 2, que quando Jesus falava uma coisa um pouquinho mais sobrenatural, um pouquinho mais complexa com ela, ela não conseguia entender. Então, a Bíblia diz depois que Maria vem até Jesus e fala, Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Então Jesus começa a caminhar até o sepulcro, e quando ele chega no sepulcro, no versículo 39, Marta, irmã do falecido, disse, Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse, não falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir.
Que história linda, Jesus ressuscita Lázaro. Só que é interessante que antes da ressurreição, Marta chega de novo para Jesus e fala: Jesus, já faz 4 dias. Deve estar fedido, igual o quarto dos adolescentes da primeira igreja batista. Aquele cheiro de Cheetos. Meu Deus, o retiro, gente. Ai, Jesus, orem por nós, pais. Orem por nós. São 600 pessoas dormindo no mesmo lugar. É quase o cheiro de Lázaro. Ela falou: Jesus, não entra aí não. E aí Jesus olha para ela e fala: você não entendeu? Eu te disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. A ansiedade, a correria, a vida no X2, fez com que Marta não entendesse o que Jesus estava prestes a fazer. Ela já tinha visto curas de Jesus no YouTube. Ela já tinha visto um bom pastor no TikTok. Mas quando chegou na vez dela, ela estava tão na cabeça dela, que Jesus estava prestes a fazer um milagre na família dela, e ela: não, Jesus, ele deve estar cheirando mal. A ansiedade faz com que a gente perca as coisas maravilhosas. A correria faz com que a gente perca de ver a glória de Deus. Sabe uma coisa que eu acho interessante do cúmulo da ansiedade na nossa geração? É que tem gente que está vendo vídeo aqui, eu já vi aqueles shorts do YouTube ou do TikTok, etc., que metade da tela é o vídeo que você quer ver e a outra metade é, sei lá, uma máquina cortando uma batata. Quem já viu isso? A pessoa é tão ansiosa que ela não consegue ficar parada vendo um vídeo, ela tem que ver outro que dê um pouco de prazer, porque quando eu enjoo desse, eu vejo ele aqui. Ei, você está no celular aí agora. Se você largar o celular, você vai ver a glória de Deus hoje. Ei, para a tua rotina um pouco. Pode aplaudir Jesus, nós vamos ver a glória de Deus hoje. Hoje nós vamos ver a glória de Deus. Mas não adianta só aplaudir. Eu mandei mensagem hoje na Flow School. Se seu filho ainda não se inscreveu, vai começar a primeira fase na terça-feira. A gente dá um caldo. Vai lá no stand do Retiro e inscreve ele que é benção. Eu mandei uma mensagem lá no grupo e falei: gente, me mandem as suas agendas. Eu não vou contar o nome de vocês, mas eu quero ver como está a agenda de vocês. Aí eu recebi umas 15 mensagens, uns 15 minutos. Aí eu falei: tá bom, chega. Eu vou ler a agenda de uma menina. Para você ter noção, eu vou demorar um pouquinho para abrir aqui no iPad da minha esposa. Um beijo para minha esposa, filha, dorme. Para você ter uma noção, presta atenção, criatura. Eu tive que fazer outro arquivo, fora o da pregação, para abrir a agenda dela, porque a agenda dela não cabia nas páginas do sermão. Eu não vou falar o nome dela, mas é verídico, ela me mandou hoje. Gente, não dá nem para ler tudo. Eu vou ler um dia para vocês, tá bom? Eu vou ler a segunda-feira. Acordar, 6 da manhã. Se arrumar a cama, tomar café e ir para a escola. Das 7h10 a 12h30, escola. Ir para casa, almoçar, sair de casa. 2 horas, aula de matemática. 2h30, aula de matemática. 2h50, aula de matemática. 3 horas, aula de matemática. 3h30, ir para casa estudar para a prova de quarta. Ir para casa estudar para a prova de quarta. Aí ela chega, aí demora para chegar. Aí quando ela chega em casa, estudar para a prova de quarta. Aí ela estuda para a prova de quarta. Aí 6 da tarde, ela vai para o handball. Aí ela sai de casa e busca a Mel, deve ser irmã dela. Aí ela vai para o handball. Aí ela chega no handball, sai do handball e volta para casa. Aí a terça-feira, escola, almoço, revisar para a prova de quarta, fazer tarefa, sair de casa. Aí o que ela tem? Inglês. Aí fazer o lanche com o papai. Aí academia. Aí ir para casa se arrumar e ir para a school. Aí no outro dia, escola. Aí o que ela tem no outro dia? Aula de música. Aí ela volta para casa, limpa o quarto, arruma o quarto, faz o trabalho e se arruma para ir para onde? Para o handball. Aí ela volta e janta e dorme, se ela dorme, né, gente?
Aí eu estou vendo aqui, tem a academia, tem não sei o quê. Tem os outros que mandaram um monte de coisa aqui, gente. Pais, vocês estão me ouvindo? Cadê os pais? Não adianta levar teu filho no psicólogo, falando, ele tem TDAH. Ele tem não sei o quê. Se a agenda dele é pior do que do pastor Michel, meu Deus do céu. Gente, para um pouquinho. Se você parar, você vai ver a glória de Deus. Sim, é uma menina de Deus, ela faz devocional. Mas eu imagino que ela deve contar 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos. Pronto, agora vamos para o handebol. Pronto, agora vamos arrumar a caixa d'água que está pegando fogo. Gente, não dá. Problema de alma. Tem pai que fala assim, meu filho, pastor, sabe, ele está com problema. E aí, é falta do que fazer. Eu vou levar ele para fazer música. Eu vou levar ele para fazer não sei o quê. Ele tem que fazer inglês. Ele tem que lavar uma louça. Ele tem que não sei o quê. Problema de alma não se resolve com tarefa. Problema de alma se resolve parando e ouvindo e vendo a glória de Deus. Para de lotar teu filho de atividade, meu irmão. Ai, como eu queria que meu pai estivesse aqui, pastor. Começa a orar. Eu não estou dizendo que não é para estudar, eu não estou dizendo que não é para fazer inglês, eu não estou dizendo que você não tem que fazer algo além do colégio, não é isso. Mas nós estamos vivendo como Marta e querendo ouvir Jesus como Maria, não dá. É interessante que elas são irmãs. Se elas fizessem uma fusão, ia ser maravilhoso. Trabalha um pouquinho, ouve Jesus. Fica ouvindo Jesus, vê a glória de Deus, aí trabalha mais um pouquinho, ouve Jesus, trabalha um pouquinho, descansa. Muitas vezes a gente não vê a glória de Deus na nossa casa, porque a gente está numa correria insana. Em nome de Jesus, saia da tirania, da urgência. Jesus tinha que salvar o mundo, mas ele tinha tempo para ir na casa de 2 mulheres, conversar com elas. Eu não tenho tempo, pastor. Não, você tem tempo sim. Mas você precisa escolher a boa parte. E esse é o terceiro ponto. O primeiro é não defina os papéis de Jesus. O segundo é não ande ansioso, tenha fé e você vai ver a glória de Deus. E o terceiro é escolha a boa parte. Maria foi intencional. Eu sei que eu falei brincando aqui que ela devia não ser chegada a uma louça. Mas isso é suposição, a Bíblia não fala nada. Talvez ela fosse tão receptiva quanto Marta. Mas quando ela viu o Messias entrando na casa dela, ela falou, bom, receber bem eu recebo qualquer um, mas Jesus está entrando na minha casa. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou parar para ouvir. E a Bíblia diz que Jesus disse, Marta, você está muito preocupada, você está muito ansiosa, você está muito no X2. Para um pouquinho. Faça como Maria, escolha a boa parte, que é ouvir a voz de Deus, que é ver a glória de Deus. E é interessante que no capítulo 12 de João, depois da ressurreição de Lázaro, a Bíblia conta uma história maravilhosa de como Maria escolheu a boa parte. Deixa eu voltar a sair da agenda da menina aqui, só um minutinho. Isso, põe a senha. Ô Jesus, essa menina tem a agenda tão grande, que misericórdia. Consegui abrir aqui. No capítulo 12, a Bíblia conta algo sobre Maria que é maravilhoso. É uma história que todos nós conhecemos. A Bíblia diz que Jesus chega a Betânia 6 dias antes da Páscoa, onde Lázaro vivia. E um jantar é preparado para Jesus, um jantar de Páscoa. Então no versículo 3 a Bíblia diz assim, Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou, por que este perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão.
e sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês terão sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Olha só como Maria valorizava a presença de Jesus. No primeiro texto que a Bíblia mostra sobre ela, enquanto a irmã estava no X2, ela parou para escolher a boa parte. Eu vou ver a glória de Deus, o Messias está na minha casa. Depois, a Bíblia conta que o irmão dela ressuscitou. E Jesus compartilhava do coração de Maria e chorou junto com ela. É o texto que muitos adolescentes decoram, João 11:35. Jesus chorou. Trata de decorar um versículo maior, criatura. E depois, no capítulo 12, a Bíblia diz que um dia Jesus chega na casa deles na Páscoa, e então Maria pega o perfume mais caro que ela tem, e dessa vez ela decide receber Jesus como um bom hospitaleiro. Naquela época, um bom hospitaleiro, quando alguém chegava na sua casa, porque não tinha asfalto, as pessoas andavam em terra de chão batido, isso quando tinha. Então o pé das pessoas ficava muito empoeirado, ficava muito sujo. Então era de costume, se você ia receber alguém na sua casa, você dar uma bacia com água para a pessoa lavar o pé. Só que Maria, ela quis receber tão bem Jesus, que ela não recebeu simplesmente com uma bacia de água. Ela deu tudo o que ela tinha, ela escolheu a boa parte de novo. Dessa vez servindo, ela pegou o perfume mais caro dela, da Chuan Chu, e derramou nos pés de Jesus. E em vez de dar uma toalha para Jesus, ela começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Ah, como eu queria fazer isso. Com a barba, né? Ela decide entregar tudo. Ela decide entregar tudo. Ela escolheu a boa parte. E aí vem Judas, que vivia no X2 também. Só que ele já tinha ouvido tanta coisa no X2 que estava começando a ficar doido, roubando o Messias, meu Deus do céu. E aí ele fala: olha, esse perfume, tem tanto pobre por aí, a gente podia dar cesta básica para todo mundo. E aí Jesus fala: os pobres vocês vão ter para sempre. Ela está me preparando para a minha obra na cruz. Deixem ela escolheu a boa parte. O que Jesus está ensinando é que, quando nós deixamos Ele no papel dele, quando a gente anda pela fé e não pela ansiedade, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, Ele nos visita, honra a nossa casa e a nossa vida vira testemunho para os séculos. Uma mulher numa casa, provavelmente de chão batido, pegou o melhor perfume e jogou aos pés de Jesus. E enxugou com os cabelos. Hoje, em nome de Jesus, Deus está entrando no seu coração. Deus está entrando na sua casa de novo. Se sua casa está no X2, Jesus está entrando na sua casa hoje. Como é que você vai receber Ele? Você vai dar o melhor? Você vai falar: não, peraí, Jesus, eu estou levando minha filha no handebol. Jesus está entrando na sua casa hoje. Para um pouquinho. Tem uma frase que eu gosto. Eu não consegui achar o pastor que disse ela, mas ele disse assim, que nós devemos colocar o mais importante no lugar mais importante. Repete assim comigo: eu vou colocar o mais importante no lugar mais importante. E o mais importante é o vestibular. Não. O mais importante é Jesus. É Jesus. Coloca o mais importante no lugar mais importante. Tem gente que não está vendo a glória de Deus, porque está fazendo tanta coisa que não consegue viver com Jesus. E sabe, às vezes a gente usa de desculpas boas. Vou falar primeiro dos pais.
Às vezes os pais falam assim, meu filho não está estudando, então filho, você não vai para a igreja até ir bem em física. Você está ensinando bem o seu filho a escolher a boa parte? Corta outra coisa, irmão. Deixa ele sem celular uma semana. Deixa ele andar sem tênis. Mas não corta a igreja! A igreja é o lugar que ele vai para se encontrar com Deus. Não corta a igreja. Corta tudo. Faz ele jejuar compulsoriamente. Em vez de comer, você vai estudar, mas você vai para a igreja hoje. Mas não corta a igreja. Eu sei, eu estou falando brincando, exagerando, mas não corta a igreja. Não corta o tempo dele com Deus. Se você quer ser uma referência de pai e mãe, ensina o teu filho a escolher a boa parte. Teu filho te vê lendo a Bíblia, teu filho te vê orando. Eu não estou falando de ouvir o pastor, de ouvir rádio, de colocar louvor. Eu estou falando de ler a Bíblia, parar tudo e orar. É assim que você vai ensinar o seu filho a escolher a boa parte. Agora do lado dos adolescentes. Às vezes a gente não vê Jesus porque a gente está fazendo atividades da igreja. Eu estou falando para os pais não cortarem a igreja, porque isso é errado. Tem muitos castigos melhores do que isso. Só que Deus te chamou para servir no ministério infantil, nos idosos, no som, na câmera, de segurança, no flow school, no não sei o que, meu filho. Daqui a pouco está morando na igreja. Isso é palavra para alguns aqui. É óbvio que você tem que servir, mas não use Deus como desculpa para deixar de fazer as outras coisas importantes da sua vida. Sim, coloque Jesus em primeiro lugar. Sim, tem uma célula, vai na Flow School e vem no culto. Esse é o mínimo que a gente exige dos adolescentes. Vai para a célula, faz o discipulado, participa do culto e participa da school, tá bom. Pastor, mas Deus me chamou para servir em outro lugar. Amém, tenha certeza que é Deus. Porque senão você está deixando de ver Jesus entrando na sua casa, porque está servindo em 15 ministérios ao mesmo tempo. Isso serve para os pais também. O cara é legendário, o cara vai no não sei o quê, o cara toca não sei o quê, o cara lidera não sei o quê. Ei, Jesus te chamou para fazer tudo isso, Marta? A glória de Jesus está passando. A gente tem que parar para ouvir. E eu vou encerrar com uma história que aconteceu comigo. Teve uma época, antes do retiro do ano passado, que eu estava igual Marta. Correndo. E a gente estava indo para a chácara do retiro, gravar o vídeo dos 10 mandamentos do retiro. E eu estava vindo trabalhar sem ler a Bíblia. Olha, pastor miserável. E aí, quando eu estava vindo, o Espírito Santo me tocou e falou, você vai fazer suas malas, você vai fazer jejum e você vai ficar um dia inteiro na chácara só falando comigo, sem celular, sem nada, e você só vai voltar sexta-feira para pregar. E eu falei, cara, será que eu estou ouvindo a voz de Deus ou que eu estou maluco? Porque quando a gente está no X2, a gente começa a confundir tudo, sabe? É Deus falando ou é o podcast que eu ouvi? E aí, eu achei que era Deus, então eu obedeci. Deus falou tanto comigo aquele dia, tanto, foi tão gostoso. Eu só orava e lia a Bíblia, não gastava tempo comendo, não gastava tempo respondendo o WhatsApp, porque lá em Vitimarçum não pega a internet, ali só pega sinal de Deus. Foi tão bom. E aí eu voltei, preguei aqui no culto, eu fiquei, cara, será que eu fui maluco demais? Teve uma vigília depois do culto, 2 adolescentes vieram para mim, sem saber o que eu tinha feito, e falaram assim, um menino falou, pastor, na segunda-feira eu estava orando por você, e Deus me deu o texto de Marcos 6, 30 e 31, que diz que Jesus pegou os discípulos e foi para um lugar deserto orar, porque eles estavam cansados demais. Depois dele veio outra menina que não tinha conversado com ele e falou, pastor, Deus me deu um texto de Provérbios 23, 4, que diz, não se mate de trabalhar tentando ficar rico. E aí ela falou, pastor, eu tive uma visão com você,
Eu vi você numa sala branca, tipo uma sala de estar, e você estava andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, preocupado com a imagem do ministério. E Deus está falando para você, ei, descansa. E é interessante que ela descreveu a minha sala sem nunca ter ido para a minha sala. Hoje, Deus me deu uma visão de várias pessoas aqui. Eu estou olhando para elas, essa é a visão. Que Deus está falando, ei, para um pouquinho. Escolha a boa parte. E hoje você vai ver a glória de Deus. É isso que Jesus está falando para você. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar juntos. Não vai embora. As outras coisas podem esperar. O que é que Deus falou com você hoje? Essa pregação é para mim. Eu acho que também é para você. Deus está falando, ei, eu quero falar com você, mas você está correndo demais. Escolha a boa parte, você vai ver a glória de Deus hoje. Eu não sei se você está querendo colocar Jesus num papel que você quer colocar. Como Marta. Jesus, seja o juiz dessa situação, você não está vendo o que está acontecendo? Ou você está ansioso? Hoje Jesus está falando, escolha a boa parte, você vai ver a glória de Deus. Nós vamos orar agora. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção, e depois eu vou fazer 2 orações. E aí a gente vai encerrar esse culto. Mas agora chegou o momento de você escolher a boa parte. Se Deus falou algo com você, o povo do louvor vai cantar. Eu não quero que você cante junto. Eu quero que você comece a falar com Jesus. Derrama o seu perfume para Jesus agora. Fala, Jesus, perdão, eu nem vi você entrando de tão corrido que estava. Jesus, eu quero te receber, eu quero escolher a boa parte. Começa a orar por isso. Eu vou te deixar um tempo em oração. Se concentra para falar com Jesus. Ele está passeando neste lugar. Eu quero orar com aqueles que, como eu, ouviram de Jesus. Ei, para um pouquinho. Se Deus falou isso para você, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Se Deus falou, ei, para um pouquinho para me ouvir, eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém do seu lado com a mão levantada, estende a mão pela vida dessa pessoa. Senhor Jesus, nós estamos aqui como famílias, Deus. Sim, tem pais que não estão aqui por 1000 motivos. Mas, Senhor, hoje o Senhor falou conosco que nós devemos parar um pouquinho. Parar um pouquinho para ver a glória de Deus. Parar um pouquinho para te ouvir. Parar um pouquinho para ensinar o meu filho a te ouvir. Parar um pouquinho os meus estudos, o TikTok, para te ouvir. Ah, Senhor, nós queremos te ouvir, Jesus. Nós queremos ter tempo de qualidade com o Senhor. Nós queremos ter tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos, Deus. O Senhor disse, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Aquele que não ama o próximo não ama a Deus. Pai, às vezes Jesus entra na nossa casa na forma do nosso pai, na forma da nossa mãe, na forma do nosso irmão, na forma da pessoa que está do nosso lado, mas a gente está tão atarefado que a gente não para ouvir Jesus através da vida da pessoa que eu amo. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós queremos parar tudo para te ouvir, para ouvir as pessoas que a gente ama, para ter tempo de qualidade em família,
Ah, Deus, tem casas quebradas aqui. Tem gente que está ouvindo aqui tempo de qualidade em família e está doendo, porque a família está divorciada, a família está dividida, uns não gostam dos outros. Senhor, eu peço, entra nesse sepulcro, assim como o Senhor entrou no sepulcro de Lázaro e disse: Lázaro, levanta. Hoje o Senhor está entrando em várias casas e dizendo: ei, levanta! Creia e você verá a glória de Deus. Ah, Senhor, abre os olhos de pais, mães, adolescentes, tios, avós. Faz a gente parar tudo para ouvir e para ver a glória de Deus. Senhor, abre os nossos ouvidos. Senhor, muda as nossas agendas. Senhor, Tu és o primeiro. Nada vai competir, não existe competição, não existe competição, não tem disputa. Jesus está em primeiro e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ah, Senhor, nós queremos viver essa verdade na nossa casa, que hoje o Senhor comece algo novo na vida dos adolescentes que estão com a agenda que é uma loucura, na vida dos pais que não conseguem parar nem para respirar. Creia e você verá a glória de Deus. Nós cremos, Jesus, e nós vamos ver a sua glória hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Vou pedir para o pessoal do Flow In vir aqui, e eu vou fazer mais uma oração antes de encerrar o culto. É para você que está aqui pela primeira vez. Não importa a idade que você tem, o que você fez, de onde você veio. Hoje Jesus marcou esse encontro com você. Talvez você veio aqui para a igreja para ver o batismo de algum parente seu. Talvez você veio para a igreja porque tua vida está tão bagunçada que você falou: quem sabe na igreja Jesus não pode resolver a minha vida. E parecia que enquanto a gente cantava, enquanto as pessoas mergulhavam, enquanto eu falava, algo falava com você. Deixa eu falar uma coisa, isso não é emoção. Eu sei que o nosso templo é bonito, eu sei que o culto aqui é maravilhoso, mas não é só emoção. Porque você pode ir em 1000 shows, em milhares de coisas, e Deus não vai falar com você do jeito que falou hoje. Por isso, se veio aqui pela primeira vez e você entendeu que você precisa começar a viver com Jesus. Talvez você não conhece a Jesus e precisa entregar a sua vida para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que nós nos afastamos de Deus, não só por causa da correria, mas por causa do pecado. E o que é pecado? É Deus querendo ser um ditador na minha vida, dizendo o que está certo e o que está errado? Não. A Bíblia diz que Deus falou assim: só eu conheço os planos que eu tenho para você. Prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança. E Deus, que é essa fonte de vida e de esperança, Ele é tão cavalheiro que Ele dá liberdade para nós, entre viver essa esperança com Ele ou viver do nosso jeito, igual Marta. E a Bíblia diz que quando nós viramos as costas para essa esperança, quando nós viramos as costas para os conselhos de Deus, a Bíblia chama isso de pecado. Só que se Deus é fonte de vida, e eu virei as costas para a fonte de vida, me sobra a morte. É por isso que a Bíblia fala de inferno. Não é porque Deus gosta de tostar você no inferno com o diabo, não. Ele te dá liberdade. Você quer ir para uma vida sem Deus? Ok, está aqui o inferno. E tem gente que está vivendo o inferno na terra. Mas hoje, Jesus tem uma boa notícia para você. Você não precisa viver isso. Você pode entregar a sua vida para Jesus e ter uma vida nova. Sabe por que as pessoas se batizaram? Não é porque é um ritual. As pessoas que estavam ali, as meninas que estavam chorando, é porque um dia Jesus encontrou elas no sepulcro e falou: menina, levanta!
E pessoas ressuscitaram para uma vida nova. Hoje Jesus quer te dar vida nova. Ele está dizendo: ei, Paulo, Heloísa, Pedro, Ana, Valentina, Gabriel, levanta, levanta, eu tenho vida nova para você, levanta. Eu quero te dar a vida eterna. E hoje eu quero orar por você. Sua vida não vai mudar completamente do nada. Sua circunstância, sua casa vai continuar a mesma coisa. Mas Deus vai entrar dentro de você, porque você é a casa de Deus. E você vai começar a ouvir a boa parte que Maria ouviu. E sua vida vai ser diferente, porque Jesus vai entrar nela. Por isso, se enquanto eu estava falando, fazendo esse apelo aqui para você, você sentiu: é para mim. Eu entendi, eu quero Jesus, eu quero entregar a vida para Jesus, não importa se você é pai, mãe, adolescente, eu quero orar por você. Levanta sua mão bem alta onde você está, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Amém. Quanta gente, não tenha vergonha. Se você não tomar essa decisão na igreja, lá fora, com os vida louca que você anda, você não vai tomar não, é aqui. Amém. Eu vou te pedir mais um passo de fé. Eu vou descer aqui. Eu quero pedir para você vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Se você está lá no fundo, lá na galeria, você sentou no último banco para não aparecer, Jesus não esqueceu de você. Venha, venha, venha. Hoje Ele disse: menino, levanta, menina, levanta. Venha, venha. Pode aplaudir a Jesus pela vida desse povo. Venha, venha. Abençoe, meu Deus. Venha, 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 venha. Jesus quer te dar vida nova. Se você é adulto e Deus falou com você, não tenha vergonha. Não existe Espírito Santo mirim. Não existe presença de Deus mirim. Deus está falando com você. Venha. Amém. Quanta gente. Deus é bom. Dá uma salva de palmas para esse povo. Que coisa boa. Venha, venha. Amém. Nós vamos orar pela vida de vocês. Se você está vindo ainda, vai ouvindo o que eu estou falando, tá bom? Presta atenção aqui. Você não está fazendo uma reza. Que aí pronto, eu rezei com o pastor no culto. Agora resolveu. Só voltar para a minha vida, fazer tudo a mesma coisa, viver no X2 e está tudo certo. Não. Você está começando uma vida nova agora. Ai meu Deus, eu não sabia que era para levantar a mão para virar crente. Pois é. Mas eu não estou te chamando para entrar numa religião. Embora tenha ritos, e por isso que é chamado de religião cristã, mas eu estou te falando para você conhecer uma pessoa, Jesus. Nós vamos orar pedindo para Jesus entrar dentro do seu coração. Mas além de orar, eu vou te pedir algo a mais. Deus usa pessoas. Se Deus falou com você, é porque Ele usou o povo que estava liderando o culto aqui. Você precisa de gente que conhece a Deus, de amigos de Deus. Porque é difícil você ouvir no mundo: ei, para um pouquinho. Não, o mundo está falando: corra mais para você ganhar mais dinheiro, corra mais para você passar no vestibular, corra mais para ser uma pessoa melhor, corra mais, corra mais, corra mais. Os seus amigos vão falar isso para você: faça mais, faça o que você quiser. Jesus está falando: não, para, não vai dar certo. Mas para isso você precisa de gente boa do seu lado. Por isso eu vou orar com você. Depois que eu orar, tá vendo esse povo de colete? Eles não estão aqui à toa. Não tem povo de colete para todos vocês. Por isso a gente está com aquele QR Code ali. Para que é? Eu vou pedir, se seu celular está aí, você faz depois que eu orar, depois. Ou lá no seu lugar, você vai apontar esse QR Code, você vai cair num grupo de WhatsApp aqui da nossa igreja. Lá a gente vai te explicar como você pode conhecer mais de Jesus.
A gente tem as células, que são pequenos grupos que se encontram para falar sobre Jesus. Você vai criar amigos de Jesus, que vão te ajudar a parar essa correria para ouvir Jesus. E a gente tem o discipulado, que é 1 a 1. É uma pessoa falando só com você, vendo a tua vida e te ajudando a andar com Deus. Tá certo? Não adianta fazer oração e não participar dessas coisas. E eu não ganho nada com você participando disso. É você que vai ganhar. Tá bom? Então vamos orar. Depois que eu orar, o povo de colete vai vir até vocês. E se não vier ninguém até você, porque é muita gente, pega o teu celular, aponta para lá. A gente vai te mandar uma mensagem essa semana. Tá bom? Estende a mão para cá, você que está aqui atrás. E você que está aqui na frente, você vai repetir essa oração comigo. Repete assim: Senhor Jesus, eu creio que eu sou pecador, que a vida do meu jeito não estava dando certo. Hoje eu reconheço isso. E eu creio que o Senhor morreu na cruz para sofrer pelos meus erros, para me substituir. O Senhor morreu para que eu vivesse, e o Senhor ressuscitou para me dar vida nova. Eu creio que o Senhor pode me ressuscitar, que o Senhor ressuscitou dos mortos e vai me dar vida nova. Entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto, bem forte. Deus é bom. Hoje Jesus te deu vida nova. Aplaude mais alto, aplaude mais alto. Deus é bom. Glória a Deus. O povo de colete pode vir até eles. Se ninguém chegar em você, pega o teu celular, aponta para lá. Nós vamos encerrar esse culto.